Olá, meu amigo, minha amiga. Muita coisa acontecendo no mundo e especialmente aqui no nosso país também. Isso faz gerar uma série de pautas para as nossas abordagens, os nossos debates em espaços como o nosso Portal do José. No entanto, alguns fatos extraordinários podem se sobrepor às nossas pautas que nós estávamos planejando. Foi o que felizmente e positivamente aconteceu hoje, com a indicação do filme brasileiro Ainda Estou Aqui para a premiação do Oscar em 3 categorias. Gente, e para além dos aspectos artísticos, essa indicação tem conexões com a nossa realidade, aquilo que a gente vivencia hoje no Brasil, aquilo que nós passamos num passado recente, e também em relação a muitas criaturas que atuam sobre a nossa realidade e que estão aí sem serem muito iluminadas. Esse filme vai ajudar a gente a conectar uma série de situações, além de trazer também esse aspecto super positivo para uma classe que foi demonizada aqui no nosso país durante tanto tempo. Os artistas, atores, músicos, as pessoas da indústria do cinema, da indústria do teatro, da música, que foram estigmatizados por esse processo de dessensibilização, desumanização, desalmanização, brutalização realizado por essa gente tão tóxica desse universo paralelo do bolsonarismo. Então, nós vamos ter mais debates sobre a história desse filme, o que o filme conta. Nós vamos ter mais pessoas atentas com as coisas que aconteceram, tendo uma outra visão em relação às desinformações que receberam, e isso não é pouca coisa, não. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos dessa história e vamos falar também sobre os outros assuntos muito importantes. Vou trazer aqui ao final uma cena muito interessante que mostra o confronto, né, da sanidade com essa insanidade que está começando a ganhar cada vez mais espaço a partir dos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. E, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E também se ajude a espalhar, a compartilhar o nosso novo canal de cortes aqui no nosso Portal do José. Vou deixar sempre no primeiro comentário o link para você mostrar e compartilhar com seus amigos, as pessoas que você conhece, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, olha, esse fato é um fato muito importante e hoje isso vai estar colocado em todos os telejornais, amanhã nos jornais nós vamos ver muitas resenhas sobre o filme. E ele sempre vai focalizar esse aspecto artístico, a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, enfim, o Walter Salles, mas o que está mais evidenciado para nós aqui no Brasil, ou evidenciada, é a história da protagonista, a mãe do Marcelo Rubens Paiva, a Eunice Paiva. Porque ela acende uma série de situações que aqui no nosso país, infelizmente, são desconhecidas por uma grande parcela da juventude e uma parcela que pensa que conhece a história, conhece de uma forma distorcida e fora do nosso país nem se fale. Então, é uma coisa muito bacana, isso mexe com a autoestima de toda a classe artística brasileira, como eu disse para vocês, tão demonizada nos últimos tempos, desde os profissionais, né, que são muitas vezes invisibilizados, os motoristas, maquiadores, costureiras, técnicos, mas essas pessoas todas têm um afeto com aquilo que elas fazem. Então, quando tem uma indicação como essa para a maior premiação da indústria do cinema no mundo, isso não é pouca coisa, né? O que tem de gente feliz hoje, então, é muito bacana, né? É a felicidade tocando algumas pessoas que trabalham incansavelmente por aquilo que acreditam. Os jornais todos vão falar disso. Ainda Estou Aqui, é o primeiro filme brasileiro a disputar prêmio principal do Oscar, e por aí vai. Mas eu quero destacar aqui com vocês uma entrevista que o Marcelo Rubens Paiva concedeu algumas semanas atrás, mostrando que por trás da história do pai e da mãe existe uma figura abjeta que chegou até a presidência do nosso país. E para as pessoas terem ideia, as que não conhecem ainda, vejam esse depoimento aqui do Marcelo Rubens Paiva, no dia da inauguração do busto do pai, com a única referência material que eles poderiam ter, uma vez que a família não teve lá uma sepultura, não teve o corpo do pai que foi sequestrado dentro de casa, na frente da família,
foi torturado e teve seu corpo desaparecido. Então, vejam só esse depoimento, porque ele vai falar aqui dessa figura abjeta que chegou até a presidência do nosso país. Vamos lá. E um busto é uma coisa muito emocionante, porque como ele foi desaparecido político, a gente não tem o caixão, não tem o túmulo, não tem a cova, não tem nada. Então o busto passa a ser um pouco simbolicamente o mausoléu, né? Acho que pouquíssimas pessoas têm noção disso aqui, né? Você não ter a referência do seu ente querido, né? Que foi morto nessas circunstâncias, né? Bom. E tinha um grupo. O Bolsonaro era ilustre desconhecido nessa época, ele só era conhecido nesses programas sensacionalistas que convidavam ele para dar risada, né? Acabou virando uma tragédia nacional. E ele passava xingando e cuspindo, e ele e algumas pessoas, que talvez fossem os filhos dele, talvez fosse assessor, ninguém sabe direito quem é. Gente, o Marcelo, até para se preservar, né, ele fala disso de uma maneira guardando uma certa distância. Mas existem depoimentos de pessoas que falam que ele chegou e xingou, começou a ofender. O busto de do deputado Rubens Paiva, né, dizendo esse comunista teve o que ele queria, e cuspindo. Então vocês vejam que ser abjeto foi esse, e que por falta de visibilização que a imprensa do nosso país não deu, as pessoas que não sabiam o quão abjeto era esse ser acabaram dando voto para ele. E as coisas só foram piorando, né? Bom, nós vamos ver mais debates sobre esse filme, nós vamos ver várias abordagens, muitos depoimentos. Eu espero que isso acenda as luzes na cabeça de algumas pessoas que passaram por esse processo aí de desalmanização, de brutalização, enfim, todos esses fenômenos que a gente tem falado aqui no nosso portal. Bolsonaro se diz arrependido de ter nomeado generais no governo. Gente, é muito covarde, é muito abjeto. Eu fico pensando como é que tem gente que consegue ignorar tudo isso e ainda tecer algum tipo de comentário, ter alguma percepção positiva em cima de alguém tão daninho, tão tóxico, tão para baixo, né? Tão sub-humano. Bolsonaro sobre plano para matar Lula. Quem escreveu que se responsabilize. É muito canalha. Gente, me desculpem estar usando essas expressões, mas como é que a gente vai falar? Não tem como. Gente, é um debate permanente que nós temos que fazer. Isso aqui é uma bomba. Nós temos que fazer um debate permanente porque essa toxicidade ela está espalhada por todos os cantos. E hoje eles querem destruir o atual governo para alçarem o retorno ao poder e conseguir que a figura do bandido mor da nação, o chefe da Orcrim, não vá para a cadeia. Mas eles não vão conseguir, não. Isso tudo se deu até por uma situação que a gente combateu muito aqui no nosso portal, e eu espero que ela seja resolvida para ajudar a gente a enfrentar essa insanidade toda com mais solidez. Me refiro a situações como essa aqui, ó. Está na página de economia aqui do jornal O Globo, né? Eles fazem uma leitura aqui das dificuldades que o governo está enfrentando em aprovar algumas pautas, né? Governo busca saída. Rui Costa cita conjunto de intervenções. Recua e fala em medidas. Analistas não veem eficácia nas ações. Gente, muita gente não vê eficácia em ações do governo porque as pessoas não conhecem. O governo passou 2 anos sem ter comunicação. Quantas vezes eu disse para vocês aqui, antes do Lula virar presidente, que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação, ou gera a alienação. Então, essa verdade filosófica e comunicacional já deveria ser conhecida há muito tempo pelo senhor Paulo Pimenta e a equipe toda que estava ao redor do presidente da República. No entanto, eles deixaram um vácuo tão devastador que a extrema-direita, que cometeu tantos crimes aqui no nosso país, continuou a pautar a realidade brasileira e eles continuam a fazer isso nos dias de hoje, com essa situação aqui, ó. O Dallagnol, ele está vindo aqui junto com uma ação orquestrada, vitaminar mais uma fake news, mais um episódio sem a menor relevância, para buscar o impedimento do governo do presidente da República, ou da figura do presidente da República. Então ele vem com esse tipo de situação aqui, vamos lá. Isso aqui é uma bomba, gente. A partir de hoje, Lula está exposto a processo de impeachment por pedalada fiscal reconhecida pelo Tribunal de Contas da União. Sim, o Tribunal de Contas da União, o TCU, acaba de reconhecer pedaladas fiscais feitas pelo governo Lula no orçamento. Gente, olha, é impressionante. É por isso que eu até recomendei, falei isso uma vez com o Pimenta, né? Estou citando aqui porque, enfim, acho que não tem problema. Ele não iria desmentir.
Eu comentei com ele que era fundamental o governo ter uma estrutura jurídica para atuar juridicamente processando todo tipo de criminoso que tivesse espalhando uma série de situações de forma criminosa pelas redes sociais ou por outros veículos também, né? Infelizmente isso não aconteceu. Vamos ver se agora nós vamos ter mais luzes sobre essa retaguarda jurídica que o governo precisa ter, porque senão esses criminosos continuam a agir por todos os lados, né? Essa passagem aí que o Dallagnol falou, ele só esconde uma coisa, que o Tribunal de Contas da União mantém bloqueio de 6 bi ao programa PED-6 por conta de uma tecnicalidade que está sendo ancorada ali por um inimigo, não só do governo Lula, mas um inimigo da democracia, alguém que devia estar sendo preso também, junto com outros tantos que atentaram contra a nossa democracia, que é o ministro Augusto Nardes, porque eu não esqueci que vazou uma gravação dele que comprovava que ele estava junto com as pessoas que queriam dar um golpe aqui no nosso país. Essa gravação veio à tona, né? Vou colocar um trechinho aqui para vocês. Vamos lá. Poder recuperar, até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue... E aí vai, né? Não vou nem colocar para vocês, mas só para a gente recordar, né? Que é um golpista que agora está atuando contra o governo Lula, vitaminando uma tecnicalidade que está dando ensejo a esses conspiradores todos tentando a destruição do governo. Bom, mas as filas vão andar, não adianta eles ficarem com isso não. Bom, agora indo aqui para o plano internacional, porque coisas que estão acontecendo no plano internacional nos ajudam também a ter ferramentas para enfrentamentos aqui no nosso país. Como nós todos sabemos, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, está criando uma série de conflitos e tensões por todos os lados. Em relação ao México, que está ali do lado, os temores são muito grandes. Mas vejam só, a pergunta do jornalista que mostra que agora existe um governo de plutocratas bilionários e um governo mexicano com uma perspectiva social. Como que esses governos de países que fazem divisão ali podem tratar de alguns assuntos ali? Se isso preocupa a presidenta do México, como eles chamam, né? Presidenta Claudia Sheinbaum. Veja a pergunta aqui, eu acho que dá para compreender bem, né? O mexicano aqui não está falando tão rápido. Pues el mapa político internacional y vemos dos gobiernos, en el caso de México y el de Estados Unidos, pues muy distintos. Lo que nos permitió ver la toma de protesta del presidente Trump, pues es ver un gobierno de multimillonarios, una concentración de poder, de oligarquía, que representa los valores pues de una nación distinta a la mexicana. Valores como la autosuficiencia, como el dinero, como el éxito a toda costa, que contrastan con los valores de México, ¿no? Que vemos en un gobierno pues emanado del pueblo, con funcionarios con formación específica en ciertas áreas, con experiencia, pero que representan también valores diferentes, ¿no? Que son los valores de lo comunitario, la solidaridad, la búsqueda de la felicidad, que es también un tema relevante. En este sentido, ¿qué retos hay en estos diálogos, Presidenta, con estos contrastes que podemos ver pues ampliamente desde el mismo evento pues que vemos con tonos religiosos, bélicos, militares, a lo que se presenta en México? Pues eu acho que deu pegar bem, né, gente? Aí eu vou falar, como é que lida vizinho de alguém que tem valores diferentes dos nossos, né? Distinto. Yo creo que lo que hay que estar muy orgullosos, porque estoy segura, que con la cuarta transformación, uno de los elementos centrales es la dignidad del pueblo de México. El pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza. Gente, olha só, a interpretação que a gente faz, né? Ela fala assim, olha, não dá pra gente ter medo, né? Porque a nossa nação tem uma dignidade recuperada, uma identidade enquanto povo, não é republicano, democrata, é o povo mexicano. Então, esse é o ponto central. No solo individual de cada mexicano y mexicana, sino colectiva, de lo que representa nuestro país, de la patria, de lo que significa el valor del pueblo de México. Eso es algo que es muy fuerte. Y con nuestros paisanos también. Os paisanos são os mexicanos que moram nos Estados Unidos, né? Una situación difícil, pues son nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Porque además, sin las y los mexicanos, la economía de Estados Unidos no sería lo que es.
Simples assim, né? Sem os mexicanos dos Estados Unidos, eles não seriam aquilo que eles são. Gente, são em torno de 40 milhões de mexicanos e descendentes que moram nos Estados Unidos. Entonces esa fuerza, esa dignidad, ese orgullo de ser mexicanos y mexicanas es algo muy poderoso. Y eso lo tiene México. Y lo vamos a seguir fortaleciendo. Pero además tenemos algo muy importante, que es la fraternidad entre nosotros. Yo lo dije en la segunda plática con el presidente Trump. ¿Por qué en México no tenemos la crisis de drogadicción que hay en Estados Unidos? Es una pregunta más allá de la entrada del narcotráfico. Gente, uma coisa muito interessante para finalizar, né? Ela fala assim, por que o problema das drogas é tão crucial nos Estados Unidos? Que sociedade é essa? Eles estão bem ou estão adoecidos? Quem é que está melhor, o México ou os Estados Unidos nesse particular? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, mande seu comentário. Tchau!